Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o Paulo e bem-vindos também a mais uma edição do Noticiário Treta. Para hoje é dia 15 de Fevereiro, quando eu gravo isto, e temos mais um episódio repleto desde notícias à volta do Henry Cavill em Game of Thrones, da Sydney Sweeney é possivelmente entrar no próximo filme de James Bond, e até novidades para quando é que vamos ter finalmente o trailer do Spider-Man e também o novo trailer para o Mandalorian. Portanto, se gostas desse tipo de conteúdo, vai arrebentando aí com este botãozinho do like, subscreve o canal para não perder nada no futuro, e vamos ao que interessa. Olha, para começar, vamos começar pelo lado da Marvel, em que temos agora algumas novidades, pelo menos uma entrevista recente do diretor, o Destin Daniel Cretton, que também foi o realizador de Shang-Chi e da mais recente série da Marvel, da Wonder Man, que está simplesmente fantástica. E ele, numa recente entrevista à Big World, foi abordado o tema de ainda não termos recebido um trailer do Spider-Man até ao momento, tendo que o filme já sai daqui a meio ano. E que, por norma, toda a gente estava à espera, pelo menos, de termos o trailer revelado neste último Super Bowl que aconteceu, ou seja, é onde geralmente eles revelam os grandes trailers, mas contudo, o trailer esse não chegou. Uma das razões, possivelmente, é a mesma parte do dinheiro que eles pedem por 30 segundos apenas, que eram 10 milhões para apresentar um pequeno trailer com apenas 30 segundos durante o evento. Contudo, era especulado também que poderíamos ter o trailer, mas lançado online, ou seja, durante o intervalo e tudo mais que é do evento em si, podiam aproveitar esse hype todo e enfiar o trailer online. Contudo, nada disso aconteceu, mesmo que o trailer tenha supostamente vazado online. Ou seja, temos algumas referências que já abordei aqui no canal, onde é descrito supostamente o que acontece durante esse trailer, mas não temos uma data específica de quando é que ele sai. Contudo, o diretor, durante essa entrevista, disse que acha hilariante as pessoas estarem com tanta fome para este trailer. Nós estamos, não é? Nós precisamos de ver como é que vai ter esta nova aventura do Tom Holland como Peter Parker, ou seja, depois de tudo que aconteceu em No Way Home, e tendo em conta que toda a gente se esqueceu de quem é o Peter Parker, tudo isto quase parece um reboot, digamos, ligeiro na história do que é esta versão de Spider-Man de Tom Holland. Sendo que a parte até mais interessante que há no meio disto tudo é a mesma expectativa do que é que o filme poderá apresentar que faça ligação posteriormente, depois 4 meses mais tarde, ao filme do Vingadores Doomsday. E claramente depois de todos os teasers que tivemos durante a exibição da Avatar nos cinemas, é o que tem engolido mais as notícias online. Basicamente nem conseguimos quase não falar de Doomsday e tornou-se quase um tema diário, não é? Por isso é normal a expectativa para o filme do Spider-Man começar a crescer, tendo em conta que será o primeiro filme que vamos ter da Marvel este ano, ou seja, só temos dois, tecnicamente, é o Spider-Man e o Doomsday. Temos o relançamento em setembro do Endgame no cinema, portanto que será certamente a preparar terreno para depois para o Doomsday. Contudo, o Spider-Man parece assim meio esquecido até ao momento. É certo que ainda temos 6 meses para preparar território, não é? Mas por norma isto costuma acontecer, ou seja, pelo menos meio ano antes de lançarem o primeiro teaser. Durante essa entrevista em si, as palavras dele, o que ele disse foi que acha tão engraçado como as pessoas querem mesmo um trailer, e claro que vai ser mesmo muito bom, e ele disse que está para chegar. Aqui nesta entrevista, ele não nos revela a data de quando é que podemos esperar o trailer, contudo, vários insiders durante a indústria, ou seja, os rumores que correm mais online, é que a Marvel planeava lançar sim o trailer para Brand New Day durante o mês de Fevereiro, contudo empurraram-no para o mês de Março, devido à competitividade que existia entre outras franquias que lançaram grandes notícias recentemente. Uma coisa certa, depois de tudo o que o realizador nos apresentou até ao momento, sendo que Shang-Chi, para mim pelo menos, é um dos melhores filmes que saiu depois do Endgame, e principalmente agora na série do Wonder Man, que está incrível, e era algo, por exemplo, na série do Wonder Man que já não víamos há algum tempo na Marvel, que é o foco principal nos personagens em si e o desenvolvimento da personagem, em vez de termos todo aquele foco principalmente na parte de explosões e tudo mais. Ou seja, o que a Marvel nos conquistou, pelo menos na parte desde o início, foi sempre o desenvolvimento dos personagens. Algo que, depois do Endgame, claramente falhou. Ou seja, por isso é que a expectativa e o hype à volta do MCU já não é o mesmo que era até o Endgame. Tudo claramente o Doomsday parece estar a mudar isso, porque não se fala de outra coisa que não Doomsday. Claro que os regressos do Robert Downey Jr. e do Chris Evans são muito um ponto disso, principalmente, ou seja, eles eram os dois pilares, digamos assim, do MCU, por isso é normal gerar expectativa, mas como nos foi apresentado recentemente, ou seja, as coisas mais recentes da Marvel, parece que as coisas estão a compor. Claramente perderam aquela noção de enfiar mais quantidade cá para fora e sim, novamente, focar como eles faziam antigamente na qualidade. Vimos isso para os últimos filmes, ou seja, Thunderbolts e Fantastic Four, que também está bom, mas para mim Thunderbolts, peço desculpa, foi claramente a melhor coisa que a Marvel apresentou o ano passado. E se, mesmo na parte da série, se isto continuar como foi, por exemplo, Wonder Man, acho que estamos num bom caminho de regresso ao que gostamos na Marvel, que é a qualidade em si. Com isso, na parte do trailer, acho que temos mesmo que ter esperança que saia nos próximos tempos, ou seja, mas certamente sairá ou no final do mês de Fevereiro ou no início do mês de Março, pelo menos é o que tudo aponta. Ainda nesta parte do mundo do aranhiço, temos agora novidades relativamente pela parte da Sony, em que parece que eles querem lançar e continuar a usar este sucesso que foi a versão da animação do Spider-Verse para lançar 2 novos spin-offs. Spin-offs esses que vão andar à volta da Spider-Gwen e do Spider-Punk. Numa entrevista ao Hollywood Reporter, os presidentes da Sony Animation revelaram, ou seja, que não podiam dizer nada, mas confirmaram sim que estes projetos
estão sim em desenvolvimento ainda e estão planeados pelo menos para serem lançados cá para fora. Como falei na análise ao trailer do Spider-Noir do Nicolas Cage, esta pode ser uma das principais e das novas parcerias que a Sony tenta procurar, tendo que, por exemplo, o que vimos com o Spider-Noir que vai sair agora na Prime, vai sair em maio, a Sony está a tentar empurrar mais a parte da venda dos direitos que tem, porque tem os direitos de todos os personagens que estão ligados ao Spider-Man, e está a tentar procurar parceiros para expandir mais isto, ou seja, já tem a parceria com a Marvel, tem neste momento a parceria com a Prime e com a MGM, que é o estúdio que, por exemplo, gravou o Spider-Noir, porque isto vem muito pela parte do fracasso que foi o cinema, a parte do universo cinematográfico a Marvel não, devo dizer, a Sony quis criar neste Spider-Verse, e nós vimos todo o fracasso que aconteceu com a Madame Web, o Craven, e que a única coisa que realmente se aproveitou mais ou menos, digamos assim, desse universo em si foi o Venom. Sempre houve aquela promessa de que eles estavam a focar na parte dos vilões para depois haver interação com o Spider-Man, mas isto nunca aconteceu. E como vimos, ao longo dos projetos que eles foram lançando nessa parte do universo, Morbius, por exemplo, claramente foi caindo cada vez mais na parte do box office, sendo que a Madame Web foi um desastre total. Com isso, a Sony não revelou que tinha cancelado o universo em si, mas diz que estava apenas agora em pausa. Ou seja, e o que possivelmente vê que eles pretendem fazer com os direitos que têm do Spider-Man é fazer este tipo de parcerias com outros estúdios. Claramente dando mais parte criativa possivelmente à Marvel Studios, em tudo o que diz respeito à parte do Tom Holland, e possivelmente se calhar com a Prime vamos ver estes spin-offs a acontecer. Depois desta entrevista saiu vários rumores em que este projeto da Spider-Gwen e do Spider-Punk não são tecnicamente focados para séries ou filmes que vão sair na parte do streaming, mas querem lançá-los na mesma no cinema, o que é algo surpreendente vindo da parte da Sony neste campo. É certo que o filme de animação do Spider-Verse foi um sucesso total, em termos de box office até, e vai ser lançada a parte 2 no próximo ano desta aventura do Miles Morales. Contudo, devido à espera, já vai um bocadinho prolongada para esta parte 2 do filme, depois de vários problemas que houve nos bastidores, tanto em termos criativos como a parte mesmo humana, não é? Ou seja, houve vários problemas com a Sony e o estúdio que estava a desenvolver o filme, pelo menos parece que tudo se compôs, ou seja, e este sinal de que está em desenvolvimento ainda ativo, estes projetos da Spider-Gwen e do Spider-Punk, podem neste momento estar só, digamos assim, banho-maria, porque realmente à espera do que é que o próximo filme do Spider-Verse pode fazer no cinema. Se realmente for um sucesso como foi os anteriores, certamente vão dar luz verde e começar a criar esta parte destes dois spin-offs. É certo que possivelmente não terão o mesmo chamariz que teve, por exemplo, o Miles Morales, mas a Spider-Gwen foi uma das personagens que se tornou mais popular e destacou-se graças a esse filme. Portanto, poderá ter até um bom desempenho depois quando sair no cinema. Mas diz-me aí nos comentários se realmente gostavas de ver estes projetos e um filme focado tanto na Spider-Gwen como no Spider-Punk. Vai-me dizendo aí abaixo. Ora, seguindo aqui com as notícias do dia, depois do grande entusiasmo que foi o State of Play, ou seja, que estavam ligeiramente aborrecidos durante a maior parte, ou seja, o último que tivemos foi quase 1 hora, e o que salvou, digamos que foi quase o anúncio do remake da trilogia original do God of War. Está neste momento, como eles disseram, em desenvolvimento, mas não temos uma data específica para quando é que vai sair. Muitos apontam, por exemplo, já para o próximo ano, o lançamento do remake. Eles mencionaram no State of Play que está apenas em desenvolvimento, o que assumimos que vai demorar anos a chegar. Contudo, tem vindo a ser frequente a menção à parte de Grécia e tudo mais, pelos atores principalmente que dão voz nesta nova era nórdica do God of War, em que eles mencionaram isto já pelo menos nos últimos 2 anos. Ou seja, o que poderá ser uma demonstração que realmente o estúdio já está a trabalhar nisto pelo menos há 2 anos. Se for esse o facto, podemos esperar possivelmente o jogo para muito mais breve do que esperamos depois do State of Play. Contudo, também, do lado da Santa Mónica, parece que apesar do remake ter sido anunciado, esse não é o único anúncio bombástico que eles têm para este ano. De acordo com a Push Square, o diretor, o Cory Balrog, está neste momento a trabalhar num título ainda não anunciado pelo estúdio. Como sabemos, ele foi o diretor que desenvolveu principalmente a parte do God of War, que saiu em 2018, mas afastou-se quando chegou a sequela do Ragnarok. Mas, como nos foi revelado na altura, ele afastou-se não com problemas com o estúdio, ou por querer afastar-se da parte do Ragnarok, mas sim para criar um IP que foi dito tecnicamente ambicioso. Ora, o que acontece agora é que, pelos vistos, alguns insiders começam a lançar cá para fora rumores, e isto é o que é, valem o que valem, mas que a Santa Mónica neste momento tem um jogo para anunciar até o final deste ano, em que indicam possivelmente até os States of Play de maio ou junho, de um novo jogo que o estúdio já tem preparado. E segundo eles, não está nada ligado à parte do remake God of War, mas sim, possivelmente, um spin-off no mesmo. Ou seja, como acabou o Ragnarok, o mais recente jogo de God of War, sabemos que há 2 possibilidades que a história deixa aberto, e é o Kratos e, por exemplo, sendo agora o Deus da Esperança, procurar estes novos reinos, digamos assim, com vários deuses, e já tivemos durante o jogo várias
easter eggs e referências de que ele possivelmente poderá muito estar a caminho do Egito. Sendo que isso é basicamente uma das coisas mais populares que vemos online que o pessoal quer, ou seja, o Kratos. Ele está contra todo o panteão egípcio. Também foi mencionado, há vários easter eggs, por exemplo, no jogo de 2018, deuses do Japão e tudo mais, ou seja, mas o foco parece muito mais na parte do egípcio. Contudo, como a história acabou, também poderemos estar à espera de outro spin-off e focado no Atreus, nesta sua demanda de que Deus é que ele é realmente, ou seja, como foi revelado Loki e tudo mais. Por isso, realmente estes rumores se confirmarem e tivemos um novo anúncio da Santa Mónica que vamos ter um novo jogo até ao final deste ano, ou seja, o anúncio pelo menos, tendo que volto a frisar que os rumores indicam que o State of Play de maio ou junho provavelmente será quando esse anúncio vai sair, podemos estar a caminho de, por exemplo, no próximo ano ter o lançamento de 2 jogos de God of War. Não acredito que eles façam não façam mesmo isso no mesmo ano, ou seja, lançarem 2 jogos da mesma franquia no mesmo ano, mas seria interessante ver se algum destes spin-offs da nova era de God of War sai no próximo ano e, por exemplo, o remake da parte grega sair no ano a seguir, em 2028. Ainda para mais, com a série de God of War que vai estrear na Prime Video no próximo ano, se eu não estou em erro, não tenho a data confirmada. Ou seja, mas pode muito bem a Santa Mónica, neste momento, e a PlayStation também, aproveitar o alarido que se vai gerar à volta de God of War. Acontece sempre isso quando saem séries, não é? Focadas nos próprios jogos, ou seja, aproveitar isso e lançar um novo jogo. Mas para já, ou seja, nada está cimentado e, digamos, temos que levar isto apenas como rumores. Mas diz-me aí o que é que gostavas mais, uma parte do Kratos, por exemplo, no Egito, ou veres a nova aventura do Atreus? Aposto que toda a gente vai dizer Kratos no Egito, porque é também o que eu quero mais, não é? É certo que também gosto muito da parte de termos, por exemplo, possivelmente este desenvolvimento mais de história do Atreus, e acho que eles podiam fazer, pelo menos a Santa Mónica podia tirar uma página do livro da Insomniac e fazer o que eles fizeram com a franquia do Spider-Man, em que tivemos o jogo original com o Spider-Man, do Peter Parker, e depois lançaram um spin-off, não foi relativamente muito grande, ou seja, foram apenas 10 horas da história principal, mas focado no Miles Morales, não é? Ou seja, eles podiam fazer exatamente o mesmo aqui na parte do God of War, lançar posteriormente o próximo God of War com o Kratos e temos este spin-offzinho com mais história à volta do Atreus. Sendo que se eles fizessem o mesmo que foi, por exemplo, o jogo de Miles Morales, nem precisávamos de muita inovação na parte do jogo em si, ou seja, era mesmo na parte do foco da história à volta do Atreus. Sendo claramente o jogo teria sido mais barato do que um dito jogo normal de estreia PlayStation. Mas continuando aqui com o noticiário, saltando agora para o universo de Star Wars, temos uma novidade que se calhar ninguém estaria à espera até o momento. Porque uma das séries mais recentes que eu atualmente gostei bastante, Star Wars apresentou, foi mesmo Skeleton Crew. Apesar de a série ter chegado e ninguém falou muito dela e ter também acabado e ninguém continuou a falar muito dela, tendo que foi uma das séries com menos audiência que a Disney Plus teve relativamente à parte do universo Star Wars, o que em si não acho que seja tecnicamente uma surpresa, porque, parecendo que não, é um tipo de série diferente, possivelmente, do que o pessoal de Star Wars está à espera, ou seja, é muito à volta dos miúdos, mas eu gostei bastante da série e por acaso gostava da continuação do mesmo, principalmente porque eu gosto do ator do Jude Law e o personagem que ele apresentou durante a série é muito interessante também. Com isso, temos agora este rumor que possivelmente a Disney está com interesse em continuar esta história que foi apresentada no Skeleton Crew e temos uma segunda temporada para breve. E se realmente isso se confirmar, mostra-nos possivelmente uns sinais positivos do que a Disney quer fazer com o Disney Plus, porque até ao momento sabemos que eles ligam apenas a métricas e, de facto, o que não foi visto ou não teve grande audiência, eles descartam. Algo que, por exemplo, aconteceu com o Decolite. Bem que aí, tanto a parte da audiência que não gostou como críticos, ninguém concordava que a série era boa. Tem momentos, mas na maior parte da série não presta. Não? Contudo, nesta parte do Skeleton Crew, pelo menos de quem viu a série, apesar de ser pouca gente, gostou do que eles apresentaram e também na parte da crítica, porque tivemos bons números, por exemplo, no Rotten Tomatoes, que eu acho que é o melhor site em termos de críticas que há na indústria, diga-se, como vemos, por exemplo, no que é apresentado aqui no site, isto aqui, exato, vemos que a crítica tem 92% para esta série e o público tem a pontuação de 79%, ou seja, o que torna isto uma das melhores séries feitas para Star Wars. O facto é, realmente isto poderá não ser para toda a gente, porque é a parte mais dos miúdos e tudo mais, mas coisa que eu acho que esta série fez que Star Wars já não fazia há grande tempo, é sabermos Star Wars é uma história sobre aventuras e coisas que os projetos mais recentes de Star Wars apresentaram não tiveram tecnicamente de grande aventura. Não sei se me estou a fazer bem explicar neste campo. Isto é literalmente aquela típica básica aventura. Os miúdos encontram uma nave e partem para o espaço e depois temos todo este enredo interessante em que temos o Jude Law, por exemplo, o personagem dele a ser um Jedi. Está escondido neste momento na parte do Império, não é? Porque isto acontece entre o episódio 3 e 4. Não, minto. É o 6 e o 7, não é? É a parte que a série da parte, digamos assim, do Mandoverse. Eu não gosto muito do termo porque é uma parte do tempo, não é um universo em si, não é? Em termos da timeline, é aquele espaço. Mas, ou seja, todas estas histórias acontecem daí e depois possivelmente íamos ter este crossover final com estes personagens todos, Mandalorian, Grogu, Boba Fett e tudo mais, depois quando saísse o filme do David Filoni, que será o herdeiro do Império, não é? Que vai ser com
com o grande Admiral Thrawn. Mas, portanto, isto deixa-me bastante entusiasmado e realmente, se tivermos a continuação desta história, acho que a Disney devia tentar focar-se um pouco mais. Nem sempre, se calhar, a parte da retenção de público e tudo mais interessa. Claro que é um bom indicativo, mas olhando para estes dados, sabemos que tanto a crítica como a audiência gostaram, portanto, possivelmente os números começavam a crescer caso eles lançassem mais do que uma temporada, não é? E apenas alguns episódios. É isso que define basicamente uma série, não é? Estamos colados a estas personagens durante algum tempo e alguns anos. Mas continuando aqui no universo Star Wars, temos novidades, possivelmente, isto é rumor também, de que o próximo trailer do Mandalorian e de Grogu vai sair já na próxima semana. Isto, de certa forma, acho que poderá ser a Disney a tentar compensar o erro que cometeu, para mim, continua a ser um erro gigante, do que eles fizeram no Super Bowl, em que gastaram os ditos 10 milhões por 30 segundos e fizeram aquele clipe de Star Wars, ou melhor, do Mandalorian, em que não fez nada pelo filme. Ou seja, eles gastaram carradas de dinheiro em marketing e temo seriamente que até gerou talvez menos interesse para o filme em si. Devo lembrar que este é o primeiro filme de Star Wars em 7 anos, ou seja, e não só eles vão lançar um filme de Star Wars, que é basicamente a continuação de uma história feita a seguir a uma série, ou seja, que nem toda a gente, devo lembrar que nem toda a gente viu a série, porque nem toda a gente tem Disney Plus e tudo mais, mas não só lançam depois de uma queda de audiência e de interesse pela série em si, depois da terceira temporada, que deixou um bocadinho a desejar, o interesse pela parte do Mandalorian já não é o mesmo que era, por exemplo, com as duas primeiras temporadas, que foram simplesmente épicas. E acima disso, o filme vai sair já em maio, dia 22, se não estou em erro. É certo que já tivemos o primeiro trailer, mas também que não fez grande coisa pelo filme em si, porque não foi algo realmente surpreendente, e parece apenas mais uns episódios da série a apresentar no grande ecrã. E é claro que vamos ter nos próximos tempos mais trailers, ou seja, a hora do filme está a chegar, não é? E digamos que eles têm que começar seriamente a preparar a parte de marketing. Segundo este rumor, o que sabemos é que possivelmente, que é o insider do Beyond the Reporter, diz que vamos ter o trailer nos próximos dias, mais tardar a próxima semana. Ou seja, não é confirmado, volto a dizer, é um rumor, mas segundo este insider já nos deu várias coisas acertadas, portanto o rácio dele é bom. Vamos ver se realmente vamos ter o trailer ou não nos próximos dias. Faltando agora para um dos filmes que eu estou mais curioso para ver no futuro, que é a adaptação do David Villanueva, olhei-me todo agora, do James Bond, ou seja, vai começar o casting no próximo mês, sendo que vamos ter finalmente a revelação de quem é que será o próximo James Bond, e sendo que teremos agora um novo James Bond, também precisamos de novas Bond Girls, não é? E segundo a Variety, uma das principais candidatas a esse papel no próximo filme será a Sydney Sweeney, o que em si, sendo para a Bond Girl, tipo, encaixa bem uma luva, não é? Inclusive, numa entrevista recente, ela foi confrontada com estes rumores de que poderá ser a Bond Girl, e que ela disse que basicamente ela teria muito mais diversão a interpretar o James Bond em si. A moça é hilaria, pelo menos. É certo que muita gente, por exemplo, critica a parte da atuação dela e tudo mais, contudo, ela tem vindo claramente a melhorar aos olhos vistos, entende? Nos mais recentes filmes, sendo que, por exemplo, A Criada, que foi o mais recente filme dela, tornou-se um sucesso gigante em box office, sendo que até já tem a confirmação que vai sair a sequela e tudo mais. E diria mesmo que, de todas as atuações que já vi dela, diria que, por exemplo, tanto o filme que saiu no novembro da Christian, que foi claramente um flop que praticamente ninguém viu, o que em si não culpo tanto ela ou o filme em si, mas porque é baseado ao seu comentário deportivo, como foi, por exemplo, o Smashing Machine do The Rock, que é a melhor atuação dele, digamos, de sempre. Mas, ou seja, é um filme que sai baseado numa lutadora com quase 30 anos depois do seu auge. Já quase ninguém se lembra da atleta em si, quanto mais irem ver possivelmente um filme baseado nela. Aí acho que é um campo que não se pode muito ligar a essa parte do destaque, sendo que ela foi bastante boa durante a atuação em si do filme. Mas o mais sucesso, o recente sucesso, digo, de que foi este filme da Criada, ou seja, colocou possivelmente uns novos olhos no tipo de atuação que ela consegue fazer neste momento. Claramente, com o casting a começar no próximo mês, não seria de todo estranhar se ela realmente fosse a nova Bond Girl que vai sair no filme, ao que tudo indica, para o final de 2027 e início de 2028. Sendo que para esse filme em si ainda não temos qualquer noção de quem é que será o ator, mas acho que podemos tirar o cabelinho da chuva que, por exemplo, já que vamos abordar daqui a pouco algumas notícias do Henry Cavill, ele não será o próximo James Bond. Toda a gente quer o James Bond, quer que o Henry Cavill seja o próximo James Bond, mas contudo, a MGM neste momento quer, ao que parece, é focar na história de James Bond na parte inicial, digamos assim, da sua carreira, em que ele ainda pertence à Marinha e depois é que ganha o mérito por si mesmo para entrar para esta parte distintiva do MI6 e tornar-se o 007. Sendo que, ou seja, para isso eles procuram um ator muito mais novo, na casa dos 30, o que aponta, desde logo, a possíveis atores, por exemplo, como o Tom Holland, o ator do Craven, estou-me a esquecer agora o nome dele, e também o ator o Jacob Beraldi, que é o ator que está neste momento num dos filmes que está em exibição, o Monte dos Vandabais, e também teve uma performance brilhante no filme do Frankenstein, do Guilherme Del Toro, que saiu na Netflix, em que ele é o próprio monstro. Ou seja, pelos vistos, os rumores indicam-nos que estes são os principais 3 candidatos para ser o próximo James Bond, mas acredito que se calhar até sai um que
que nem o conhecemos de todo, não é? Foi, por exemplo, Superman ser um ator de teatro, não é? O David Cornwell. Mas tendo em conta isto que sabemos, que eles procuram um ator na volta da casa dos 30, esta parte da Sydney Sweeney ser a próxima Bond Girl encaixa perfeitamente nesse tipo de narrativa, serem, digamos, mais jovens do que estamos habituados a ver nos filmes do 007. Diz-me aí também nos comentários se realmente gostavas de ver a Sydney como a próxima Bond Girl. Eu acho que encaixa, não é? Ora, mas saltando agora para o universo de Game of Thrones, temos algumas notícias interessantes. Desde logo, sabemos que a terceira temporada de House of the Dragon sai este ano, e pelo visto o realizador disse agora numa entrevista recente no podcast Escape Hatch que esta será possivelmente a terceira temporada de House of the Dragon será a temporada mais épica de sempre da história da televisão. O que é, digamos, rotular isto por alto mesmo, não é? Ele na entrevista diz, e passo a citar, vai promover a terceira temporada como talvez a temporada mais épica de televisão, alguma vez feita, e diz que o épico está escrito em cada frame das gravações que eles têm desta temporada, sendo que está mesmo orgulhoso da escala da mesma. É certo, como vimos, por exemplo, o feedback que foi para a segunda temporada deixou muito a desejar a temporada em si, contudo, eles tinham planeado a parte da temporada ter 10 episódios, como todas as outras séries que eles fizeram, ou temporadas, devo dizer, no universo de Game of Thrones. Contudo, devido à greve que ocorreu depois da pandemia dos guionistas, eles tiveram que cortar estes 2 episódios. Por isso é que a série acaba de maneira estranha. Ou seja, que basicamente tivemos um enrolar de acontecimentos e depois não temos um culminar, pelo menos durante a temporada em si, de uma batalha, digamos, épica. Pelos vistos, a terceira temporada vai começar logo com essa batalha em si, porque é a que sabemos do livro do Fire and Blood, que é a Batalha de Gallad, que é quando se torna quase esta guerra civil entre os Targaryens, que vai destruir e matar milhares de pessoas em Westeros. E ele diz aqui que a escala, nesta entrevista ele diz que a escala desta batalha vai ser a mais épica de sempre Game of Thrones. Ou seja, depois temos a Batalha dos Bastardos, na série principal, em que, se não estou em erro, na altura custou 11 milhões e que foi considerada o investimento mais caro de sempre para uma série televisiva. E depois tivemos toda aquela que eles apelidaram, digamos, na última temporada da Game of Thrones, luta épica com o Night King e tudo mais, em que nós não víamos quase um cu. Ele assumir que isto é a batalha mais épica de sempre que já vimos em Game of Thrones, realmente coloca a expectativa e a fasquia muito alta, não é? Portanto, estou bastante curioso para ver o que é que eles vão apresentar aqui nesta terceira temporada. E ao que sabemos, pelo menos os rumores indicam que esta será a última temporada de House of the Dragon. Anteriormente eles queriam lançar 4, mas não temos a confirmação total disso. Também há quem aponte, por exemplo, que vamos ter mais uma temporada ainda de House of the Dragon, ou seja, ainda está tudo no ar. Sabemos, por exemplo, em Game of Thrones é que a Night of Seven Kingdoms, eu estou simplesmente a adorar a série, vai ser uma série anual e temos basicamente, ou seja, esta série como eles estão a apresentar, temos bastante conteúdo para eles fazerem várias temporadas. E por falar nesta série do Night of Seven Kingdoms, voltamos a ter rumores de que o Henry Cavill vai se juntar a este universo de Game of Thrones. É uma das coisas mais batidas em que o Henry Cavill basicamente entra para todos os universos possíveis, sendo que para o próprio Game of Thrones tem havido muitos rumores mesmo de que ele estará presente no próximo, neste universo em si. Ou seja, há rumores de que ele poderá ser o Aegon the Conqueror no próximo spin-off que vai sair na HBO, ou em filme, ainda não é certo. Terá a conquista dos 7 reinos, feito por Aegon e as suas irmãs. Portanto, saíram na altura rumores, há uma semana ou 2 atrás, já não estou certo, de que ele poderá ser o próprio Aegon. Também há rumores de que ele poderá entrar para a série de Game of Thrones num tipo de prequela como o Robert Baratheon, e têm sido avistado basicamente a fazer, há vários rumores pelo menos desta parte das negociações dele com a HBO para entrar em Game of Thrones. Portanto, esse campo nós sabemos que está a acontecer de momento. Não sabemos para que lado é que ele vai. Contudo, um rumor que tem arrebentado online é possivelmente a entrada dele para a segunda temporada de Night of Seven Kingdoms, porque na mais recente Comic Con Nova York, em que estava a haver um momento entre o ator do Egg, o rapaz é tipo uma comédia mesmo, ele parece indicar que o Henry Cavill está escolhido para a próxima temporada, em que durante este momento em si eles estavam a abordar parte das aventuras entre do Sir Duncan e tal, e eles estavam a abordar basicamente que o Sir Duncan parece quase, digamos que um Witcher do Henry Cavill, mas sem o carisma e o sex appeal, digamos assim, do Henry Cavill. Contudo, durante esse momento em si, o ator que interpreta o Egg parece querer mencionar que o Henry Cavill está presente na segunda temporada, em que ele basicamente foi cortado e não pode dizer mais nada, não é? Vou mostrar aqui um bocadinho do clipe, se quiserem ver o clipe completo, tem o Instagram do Tretas, portanto, mas aqui nesta parte que é a principal, não sei se dá para perceber, ele aqui corta tudo e ele ainda diz que não ouvimos isto. Portanto, não sei realmente se isto é um deslize da parte do ator e deixa escapar que o Henry Cavill está presente na segunda temporada, o que seria algo de estranho de o ver estrear, por exemplo, numa série como a Night of Seven Kingdoms, mas também, ou seja, não encontrei mais nenhum vídeo à volta deste momento, o que pode muito bem ser tirado do contexto e correr a internet como wildfire, não é? Mas se de facto ele estiver na segunda temporada, um dos personagens que ele encaixaria, por exemplo, nesta parte dos Targaryens, seria, por exemplo, em algum tipo de flashback com o Daemon Blackfyre, que é um
dos momentos na história do Game of Thrones, segundo os livros, desde a parte do Duncan, em que temos a grande batalha derradeira entre os Targaryens, um Civil War, mais um, em que culmina com a parte da perda depois dos dragões. Ou seja, isto acontece basicamente 50 anos depois do último dragão morrer, na parte do contexto desta série. De facto, se realmente o Henry Cavill estiver presente na série como um flashback, pode apenas ser um cameo para algo que eles têm preparado para o futuro, para uma nova série ou um novo spin-off, ou que seja, em que eles podem muito bem estar a preparar mais spin-offs que não estão sequer anunciados, e um deles ser à volta deste Daemon Blackfyre, que basicamente se torna um rebelde dos Targaryens e luta depois contra a sua própria casa. Por isso não coloco em fonte mesmo limpa que o Henry Cavill esteja presente em próximo spin-off, digamos assim, de Game of Thrones, mas realmente isto não deixa de ser estranho, este deslize do Egg a revelar que o Henry Cavill está a qualquer coisa, não é? Mas diz-me a tua opinião, achas que o Henry Cavill está presente no futuro de Game of Thrones, seja numa segunda temporada do Knife of the Seven Kingdoms, ou, por exemplo, como Aegon the Conqueror, no futuro spin-off que vai sair, que também está confirmado pela HBO? Portanto, diz-me aí as tuas opiniões nos comentários. Para terminar aqui o noticiário, temos uma boa notícia, finalmente, na parte do que diz ao respeito ao cinema e principalmente a nós aos cinemas portugueses, porque janeiro, pelos vistos, foi um mês, digamos, gordo para os cinemas nacionais, tendo que arrecadaram a melhor bilheteira desde 2004. Ou seja, não foi há grande tempo, até no mês passado, acho que eu li a notícia, de que 2025 tinha sido o pior ano desde 96 ou 97, eu não estou em erro, da história dos cinemas em Portugal, em que foi o ano que fez menos dinheiro, tirando o ano da pandemia, que é normal, estava desviado. Mas parece que realmente há uma nova e renovada vontade de ir ao cinema. É certo que este mês de janeiro eu vou colocar o sucesso que foi no desta parte do encaixe financeiro, no regresso do Senhor dos Anéis ao cinema. Tinha que ser a Terra-média a salvar isto. Mas, ou seja, pelos dos dados que temos, eles arrecadaram 8,8 milhões no mês de janeiro, o que coloca o maior encaixe financeiro desde 2004, que é praticamente 20 anos antes. É certo que nós estamos numa crise gigante em todos os campos, mas esta parte que é o que mais abordamos aqui no canal é preocupante, porque realmente é um setor que está a sentir-se bastante crise com o que estamos a passar neste momento. Sendo que em relação a janeiro do ano passado, houve praticamente um aumento de 10% de espectadores na sala de cinema. É certo que os filmes em si também ajudaram. Tivemos o terceiro filme da Avatar, que leva sempre carradas de gente, mas o filme mais surpreendente será mesmo a criada com a Sydney Sweeney, porque pegando aqui no gráfico, não sei se está para ver bem, tá? No top temos, ou seja, do final do mês de janeiro, vemos que realmente a criada ficou em primeiro lugar. Com Avatar, logo em segundo. Que até vemos aqui em termos da receita, a criada fez 3 milhões e 200 e a Avatar apenas fez 2 e 200. É certo que a parte da receita do Avatar encaixa, pelo menos um dos milhões que fez 3 e tal em Portugal, encaixa em 2025. Isto é só os dados para o início de 2026 até agora. Portanto, mas conseguimos ver realmente o que é que o pessoal anda a ver por cá. Sendo que nós somos muito um povo de terror e tudo mais. E esta parte do thriller da criada encaixa se calhar nesse campo. Mas não deixa de ser um dado, digamos, bastante interessante e que me deixa, como cinélofo que sou, bastante contente que realmente temos regressos ao cinema. Ora, mas isto é tudo que temos para o noticiário de hoje. Diz-me aí das tuas opiniões e coisas que queiras contar nos comentários abaixo. Se gostaste deste vídeo, já sabes, rebenta aquele botãozinho do like e subscreve para não perder nada deste tipo de novidades do pop culture, termos nacional e tudo mais, estrangeiro e por aí fora, no futuro. Para estar a par de tudo que se passa diariamente, segue o Treta nas redes sociais. Eu sou o Paulo e eu vejo-te por aqui. Bye bye.